Punks Hacker, homem, não é hacker não. A gente só... Bom, a gente cara. tava no jogo. Antes de ter o dito. Então. Mas, cara, depois do Pokémon, pra mim também foi paixão a primeira... Tipo, foi paixão, mano. Depois eu zerei vários outros jogos de RPG. Aí eu lembro que depois eu zerei o Final Fantasy 3 do NES mesmo, né? Não tô nem falando do Super Nintendo, que é maravilhoso lá, que é o 6, né, na original. E o Final Fantasy 3 do NES, se não me engano, só com Fandub. Nem tinha. Só Japa, Exatamente. Eu zerei com o IPS, né? Tinha o IPS do Show de jogo. bola. E aí eu apliquei o IPS, eu lembro que eu usei um emulador chamado Nesticle. Eu não tinha, assim, eu tive o Nintendinho, mas eu não zerei no Nintendinho. Eu zerei no emulador mesmo, no Nesticle, que era um emulador que eu lembro até hoje, que tinha uma mãozinha pingando sangue, assim, era mó trash, Putz, eu assim. lembro disso. Eu não lembrava o nome do emulador, eu lembro disso. Era mó legal. Mas aí eu zerei ele também, gostei pra caramba do joguinho também, o 3. Aí depois eu fui pro Super Nintendo, aí eu zerei o 4, aí eu zerei o 5. O 5 eu zerei na pilantragem, eu tenho que admitir. Porque assim, não foi cheat, eu não usei cheat, mas o 5 ele tinha um glitch numa versão lá do jogo que você conseguia fazer o dinheiro infinito. E aí você pegava a classe, que eu não tô lembrando o nome agora, que taca dinheiro nos bichos, e você tacava sempre 9.999, tá ligado? E aí você dizimava o jogo inteiro. Aí você fazia esse glitch com dinheiro infinito, tacava dinheiro e toma essa merda aí, pá, só as moedas na cara. Nem sabia que existia isso. Nem eu. Existe esse bug aí. É um bug, mano. Bug criado aí por hackers. Não, você tinha que fazer uma sequência lá, mano. E aí você pegava esse esquema que Vou ele procurar deixava o na dinheiro internet infinito. depois. Era uma pilantragem. Mas aí eu consegui, zerei ele e aí eu fui pro Final Fantasy VI, que é um dos meus favoritos, né, de todos os tempos aí. Que pra mim é uma revolução também nos RPGs eletrônicos, né? Sim. Mas antes desses aí, a gente teve também os de PC, né, mano? Que aí já tava em alta ali o seu queridão, né? Que melhor eu não falar muito dele aqui com você. O Diablo. O Diablo lançou quando, mano? Foi 98, não foi? O Diablo lançou em. Cara, ele lançou em. A demo lançou em 94 e acho que ele é lançamento mesmo em 96. O 96. Diablo. Acho que é um ano antes de Final Fantasy VII. É o mesmo ano do Pokémon, cara. O Pokémon saiu em 96. O Diablo, o grande revolução do Diablo é que eles inventaram a Battle.net. Tinha duas coisas novas que eles implementaram no Diablo 1. Que ninguém sabe, antes todos os jogos de computador eles rodavam em DOS. O Diablo ele obrigava a rodar no Windows e isso fez uma galera chorar, porque ele usava o DirectX, a primeira versão do DirectX. Mano, era 3 ponto alguma coisa, não era? Oi? Não, a primeira era antes da 3 ponto alguma coisa, né? E teve o DirectX. Eu acho, não, rodava na 3 ponto, esqueci o nome do Windows, Windows 3. Sim. 3.14, não lembro agora, esqueci agora. Eu acho que era o Windows 3.1, mas né, aí depois dele veio o 95, né? Depois dele veio o 95. Então, mas na época o Windows, ninguém queria usar o Windows porque você precisava de muito mais memória para rodar um computador. Se você subisse o Windows e você abrir um jogo, o teu jogo ficava lento, ficava ruim. 3.11. 3.11. Você estava tentando lembrar, 14, era alguma coisa assim, não lembrava, eu esqueci. Me deu a falta de lembrança. E o Diablo, eles colocaram. Olha o Kira aí, vamos falar de Diablo, hein? É de 97. É de 97? Pô, legal. Bom, aqui na Wikipedia tá falando 96 mesmo. A demo dele em 94 ou 95. Eu joguei uma demo dele que dá pra jogar os 2 primeiros andares. Inclusive dá pra matar o The Butcher. Ele era do MS-DOS, mano. E o Diablo, ele começou com uma coisa que a Blizzard não tinha, que era a Battle.net. Entendeu? Então você logava, você tinha um usuário e senha para você logar, porque os jogos antigamente não tinha nem um usuário e senha. Você simplesmente entrava, você jogava, ou era jogo de LAN, você rodava numa rede para jogar alguma coisa online, ou você nem entrava, você conectava direto no servidor. E o Diablo, ele entrou com esse negócio da Battle.net. E, cara, aí é aquilo, né? Pô, Diablão, você vê... Qual é a imagem que você vê? Você vê um board game bonitão, bem feito,
de ação que você pode passear e bater, tipo, sem turno. Tem turno, mas o turno é invisível para o usuário, né? Passear pelo jogo e detalhe, você podia jogar com um amigo longe de você. Então foi uma revolução gigantesca. O pessoal já jogava online antigamente, mas jogava online fazendo ligação pro amigo, né? Eu ligava, como é que era antigamente? A gente fazia uma ligação pro modem do amigo, se conectava os dois e jogava. Era uma ligação telefônica, né? A Battle.net mudou isso. Muito louco, né? Pô, que da hora, mano. Já a interação já tava mudando, né? Bacana mesmo. E, cara, RPG eletrônico eu sempre conheci, pelo menos nessa época aí, como esses padrões aí que vocês falaram, né? Que é aquela parada meio que de turno, né? Eu tenho minhas opções, eu vou, dou meu ataque, beleza, eu termino meu turno, o inimigo vai, dá o ataque dele, né? Eu tenho que tentar, de alguma forma, finalizar o meu inimigo, eu tenho que me manter vivo, né? Sempre basicão, assim. Da mesma forma, o Pokémon também, né? O Phantasy Star também, né, Cioff? Que é sempre essa fórmula aí, né? Depois Então, dessa fórmula. você tinha uma revolução que foi feita isso já no Final Fantasy, que foi o Active Time Bar, né? Para dar um pouquinho de dinamismo. Porque antigamente era basicamente você selecionava todas as opções, os inimigos selecionavam as opções dele escondido lá também, e todo mundo se atacava e acabou o turno, tudo de novo. Né? O Final Fantasy 4 ou 5? Não lembro agora, é o 5. Acho que é o 5. Adicionou o Active Time Bar, que é aquela barrinha de tempo, cada personagem tinha o seu tempo de atacar e tudo mais. Isso já deu um dinamismo para os RPGs, né? Só Exatamente. que, né, eu acho que já nessa época, o que começou a acontecer é que assim, né, a gente falou lá atrás, né, que antes era o nerdzinho jogando videogame em casa, o cara do RPG de videogame era mais excluído ainda, né? Era mais excluído porque a galera fazia, nossa, mas esse aí é hiper mega nerd, né? Mais nerd que eu, então, né? Mas o que começou a acontecer é que com o tempo os jogos começaram a ficar maiores, tanto já na época do Mega Drive e Super NES, teve alguns jogos assim, mas eram poucos, né? Tanto é que a gente considerava muito jogo de ação como um RPG, exatamente por ele ter uma história, ter tipo aquela visão de cima ou coisa do tipo, que é aquela característica de board game, né? E a gente olhava aquilo lá e os caras lançavam como um jogo de ação, mas todo mundo chamava de RPG. Por quê? Porque ele tinha uma história mais profunda. Sim. Né? Só que chegou na geração PlayStation que você colocava um CD de 700 MB no console para você rodar, todo jogo tinha história profunda. Até o jogo de personagem. Você vai jogar Spyro the Dragon, tem toda uma história, começa com um dragãozão contando uma historinha pro Spyro. Entendeu? Então, assim, para mim, o que aconteceu foi que teve uma ruptura de ideias, que antes eram jogos de RPG, eram jogos com narrativa. E os que não eram RPG era tipo jogo de luta. Vai lá e senta porrada no amigo. Jogo de aventura, você vai lá e passa a fase. A gente fazia essa diferenciação mesmo, né? A gente fazia essa diferenciação, quem era naquela época. Hoje em dia, todo jogo tem narrativa. Todo jogo tem narrativa e narrativa cada vez maior. Né? E isso começou já nessa era PlayStation 1. Então, mas eu vejo também que começou nessa era PlayStation 1, mas pelo seguinte também. Se a gente for pegar para ver ali nos 16 e até o começo dos 32 bits, rolava muito essa parada de jogo arcade, né? E jogo arcade geralmente não tinha história. Então o jogo saía no arcade, os caras convertiam pro console e pronto. Você jogava aquele jogo ali com aquele timerzinho lá, né? E pronto, foi. E aí depois que já no PlayStation começou a fazer esses jogos que nem o senhor falou aí de 700 MB, o caramba 4, os caras começaram a colocar história, que aí começou a parar um pouco de sair jogo arcade que era sem história, só jogabilidade, só gameplay, e começou a introduzir história também, né? Você pega o primeiro Tomb Raider, por exemplo, ele tem toda uma lore envolvendo ele, né? Não é simplesmente tá a moça ali dos peitos triangular andando no meio
das ruínas e chega no final. Não, tem toda uma história envolvendo ali. Entendeu? É isso que é legal. É um palhaço. Mas então, exatamente. Os jogos começaram a vir com. Você tem espaço para colocar mais coisas. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente conversando aqui, a gente começa a perceber como que foi evoluindo, né, as gameplay, digamos assim, né? No começo você teve RPGs que eram só por textos, que nem a gente falou aqui no começo do podcast, né? Era só aquele textinho, você chegava no final, tinha uma escolha, tinha outra, tal, né? Ou você tinha um mestre lá querendo os RPGs de mesa, e aí foi evoluindo. Como é que eles passaram isso pro eletrônico, né? No eletrônico você tem um personagemzinho que vai andando, tinha alguns que era que nem aquela cena que aqueles cenários que você tem no Phantasy Star 1 também, que é tipo como se fosse visão em primeira pessoa, assim, só que você vai passando por fotos, né? Como se fosse fotos. Sim. Você andando num corredor, numa dungeon, né? É porque tudo que eles tentavam fazer naquela época era tentar trazer alguma coisa dos RPGs para os jogos, né? Que era, tipo, explorar uma dungeon, ter uma narrativa. Explorar exatamente. dungeon é o clássico, né, do RPG. Exatamente, a evolução de como eles vão mostrar isso, né, que é interessante. E aí vai dessa parte rústica, né, que você tem apenas texto, para, sei lá, um bonequinho andando no mapa, bem rústico mesmo, antigamente, aí vai para os RPGs do Super Nintendo, já começa a ser um pouco mais... Né, você já vê um personagem, você já vê um cenário, né, você já movimenta com mais liberdade. Aí você vai para o PlayStation, que o Rick tá falando ali do Grandia também, que você já tem cidades que você anda na cidade, você sai para um mapa grandão e tal. Você tinha isso antigamente, mas era mostrado da forma que a tecnologia deixava, né? Aí você vai para os mais recentes, né? No caso, que eles cortam muito dessa coisa também eu vou escolher meu golpe aqui, ele escolhe o golpe ali, é um negócio mais dinâmico, né? Você fica mais voltado para ação, né? E é justamente que nem você falou do Active Time Battle, né? O que eu acho, quando começou a surgir mais capacidade nos videogames, o que eu acho que aconteceu é que, lembra que eu falei que antes era o nerdzinho que ficava em casa, né, jogando RPG com os amigos e tudo mais, e depois virou videogame, e Sim. aí teve uma galera que acabou saindo das ruas para ir pro videogame, e essa galera teve essa ruptura. Os RPGs viram um bagulho de nerd, e jogar videogame normal não era um negócio de nerd, era um negócio normal. Né, jogar o futebol, jogar o Street Fighter, era uma coisa normal, né? O que eu acho que começou a acontecer foi que, no final das contas, os dois eram um negócio de nerd. Ficar em casa jogando videogame, entendeu? Então, assim, quando começou a surgir, quando acho que começou a surgir mais capacidade dos consoles, foi uma coisa natural começar a colocar narrativa nas coisas. Começar a trazer elementos do RPG para todos os outros jogos. Cara, tipo, tem um monte de jogo que você ganha, tipo, God of War, você ganha pontos de sangue. God of War, o primeirão, tô falando. Você ganha pontos de sangue e vai upando habilidades. Você escolhe qual habilidade você vai upar. Entendeu? Mas você tem uma fase para você fazer. Né? Isso você pode dizer, isso é um elemento de RPG. Mas isso torna o God of War um RPG? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né? Então, o que acontece é que a ideia... Só que o God of War tem uma narrativa muito boa. Tem uma história muito boa, muito bem contada. Primeiro God of War, tô falando do Play 2 mesmo, primeiro God of War. Tem uma história bem contada, uma narrativa muito interessante, e que no final ele se torna o deus da guerra. E, cara, isso é muito, RPG. É muito RPG essa história. É muito Conan, o Bárbaro. Os RPGs fantasy, medieval. No final, o cara se torna o rei. O Conan se torna o rei. Entendeu? É uma coisa assim, tipo, que a gente... Cara, a gente queria viver aquela história. Entendeu? Então, assim, o que é um RPG, né? A gente fala, RPG... Se a gente for lá atrás, olhar para os RPGs de mesa, né, e olhar para quando começou o roleplay, era a interpretação de papéis que fazia o RPG. E os RPGs de computador e videogame tentavam trazer essa característica de interpretação de papéis para os consoles.
Só que tudo mudou com o tempo. E tudo virou. Você pode falar que hoje em dia tudo virou RPG. E você tem uma infinidade de nomes e características. RPG, JRPG, nossa, RPG cara, de estratégia, RPG de ação. nossa, se você for pegar a lista, cara, vou até procurar. Então você tem corrida de RPG, né? Que nem você Corrida, estava Racing conversando. O Super Racing NES. Lagoon do PlayStation 1. O Racing Lagoon do PS1 é um jogo de RPG. PS1, verdade. Isso. Então, realmente, cara. Tipo, hoje em dia você tem características de RPG em tudo quanto é jogo. Mas aí, Roguelike, Sandbox, RPG de ação, MMO, Souls-like, né? RPG de jogos únicos, né? Com story driven lá. Sim. Nossa, tem muito estilo de RPG que a gente pode falar, né? O Souls-like, né? Também virou um estilo. O Metroidvania, você pode dizer até que é um estilo de RPG também, apesar dele não ser um RPG, mas Ele ele tem tem elementos de RPG, né? um monte de elementos, é cheio de elementos de RPG. Sim, verdade. Aí eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado também, né? Monster Hunter tá aí também, né? Monster Hunter você tem várias características de RPG. Hunter-like. Você tem mais, Hunter-like. mesmo sendo um jogo super de ação ali, você tem muita característica de RPG nele também. O Monster Mas, Hunter, ele veio da ideia do. Ele veio da ideia do Phantasy Star Online, do Dreamcast, que veio da sim, ideia do Diablo. Entendeu? E uma pois coisa é, leva a outra. E assim como o Diablo, ele veio dos board games. Ele exato. veio de última, ele veio daquela coisa de você ver o cenário de cima, as portinhas e tudo mais. Você não vê telhado, você só vê as paredes, as coisas, os livros. Né? Então, assim, cara, e eles vão gerando novos estilos. Aí a gente chama tudo de RPG.